bem-vindo ao curso Dominando Frappé do básico ao avançado. Né? A gente está aqui falando sobre tipos de doctype e nós chegamos aí no último doctype que a gente vai abordar nessa fase inicial do curso. Bom, os doctypes únicos, né? Eles são aqueles doctypes que quando você vai criar, você marca ele como is single ou é único, e ele se torna um single doctype. A primeira diferença, é muito interessante falar que é semelhante a registro singleton em outros frameworks, mas a principal diferença é que ele não cria uma tabela no banco de dados, tá? Em vez disso, todos os valores únicos registrados nesse doctype, eles são armazenados dentro de uma tabela chamada tab singles, tá bom? Então, esse tipo de doctype geralmente ele é usado para armazenar configurações globais. Então, para testar isso, agora a gente vai criar esse library settings, tá bom? Nessas configurações do nosso aplicativo, a gente vai colocar duas variáveis. A primeira é o membership period, que é basicamente o seguinte, o período padrão que todo membro pode ter de associação, né? Então, se ele associou conosco hoje, a gente vai definir quanto tempo que ele fica associado por padrão. E o segundo é quantos, né, artigos, quantos livros ele pode, digamos assim, retirar com a gente ao mesmo tempo. Então, essas duas coisas que a gente vai adicionar no aplicativo para demonstrar para vocês como que a gente faz a criação desse doctype. Então, a gente vem aqui no nosso Frappé, né? Vem aqui na página inicial, build, doctype, adicionar novo doctype. Coloca lá o nome do doctype, library settings, seleciona um módulo, né, que é o library management, e marca aqui como isSingle. Clicou em criar e continuar, ele vai dar um erro aqui de report cannot be set for single types. Ignora esse erro clicando fora, né, que é uma questão de role, de funções. Então só vem aqui para Proform e adiciona a primeira seção, depois o primeiro campo que vai ser em int, né? Daí pega lá o nome, membership period, vai ser um int, e o segundo int a gente vai colocar, né, maximum number of issued articles. Coloquei aqui. Aqui eu não vou deixar o nome padrão, tá? Ele virá todo esse nome gigantesco com o name do nosso field. Eu vou colocar aqui um outro name que é o max articles. Beleza? Vou só adicionar aqui uma coluna para ficar um pouco mais bonito e cliquei em salvar. Venho aqui em settings, mudo a role, né, para librarian e salvei. Pronto. Agora com isso, gente, se vocês forem aqui, por exemplo, visualizar o doctype que vocês criaram, em vez de você ir para um list view, você pode ver que você vai direto para uma página de formulário, porque, né, essa é a principal diferença entre os doctypes anteriores e esse. Esse ele é editado, ele é criado apenas uma vez. Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, 30 de período. Esse 1 aqui está definido, mas por uma questão que vocês podem ignorar. Teoricamente ele viria aqui vazio, né? E aqui agora eu venho aqui só em salvar, tá show de bola. Então eu criei o doctype e eu consegui inserir dados ali nele certinho. Para finalizar o nosso código aqui, as nossas configurações, eu preciso colocar isso, né, nos controladores dos nossos doctypes lá no membership e no transaction. Então eu venho aqui, eu só vou pegar aqui esse nome aqui específico, venho para o nosso VS Code. Primeiro, eu abro lá o Library Membership. Vou trocar aqui essas duas questões e tá show de bola. Veja só, eu pego aqui o Library Membership, o Membership Period, o default, né, que a gente definiu para as nossas configurações, através da função frappé.db getSingleValue. Nós temos duas funções para pegar valores dos doctypes. O getSingleValue você usa apenas quando a gente está pegando um valor de um doctype do tipo single. Todos os demais doctypes você coloca frappé.db getValue, né? E coloca lá, daí, por exemplo, o nome do doctype. Daí, obrigatoriamente, você tem que falar ou um filtro ou o name desse doctype em si. Então, por exemplo, imagina que a gente tem lá no nosso sisteminha aqui, ó. Vou fazer, por exemplo, um teste de fato aqui para vocês visualizarem. Você vem aqui, por exemplo, no member e vou pegar, por exemplo, eu quero pegar algum dado desse carinha aqui. Então, eu venho aqui, pego library member como o doctype, né? O name sempre é
esse carinha aqui em cima, né? Então eu pego aqui o name dele. Daí eu quero, por exemplo, pegar o full name, né? Que é o campo. Então sempre assim, nome do doctype, no caso do getValue, né? Nome do doctype, o name dele, né? A chave primária dele no banco de dados e depois o campo que você quer pegar. Se você quiser também, tem a possibilidade de pegar um ou mais campos, mas nesse exemplo aqui eu vou deixar apenas um campo que é mais fácil. Então, com esse código aqui, a gente pega, né, values de doctypes do tipo single. E daí aqui no self.toDate, né, que é o tempo limite dessa associação desse membro, a gente tem essa outra função que é bem interessante. O Frappé.utils é uma biblioteca do Frappé que tem um monte de funções bem interessantes. Uma delas é adicionar dias. Ele pega uma data, né, e adiciona a essa data os dias que a gente pegou aqui de cima. Que daí, se a gente não tiver definido ali em cima, ele vai dar um 30 padrão aqui direto pelo código, tá bom? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, vem aqui em Frappé.utils, né, aqui. Acho que esse daqui não vai funcionar. From Frappé.utils import addds. Acho que assim vai funcionar um pouquinho melhor. Isso. Ó, se vocês vierem aqui depois, com calma, vocês conseguem visualizar que tem um monte de função que eles deixam um padrão aqui. Isso daqui é só nesse daqui. Se você for ver, por exemplo, em data, ele tem mais... Toda essa pastinha aqui de utils, ele tem um monte de funções... Todos esses daqui, né? Tem um monte de funções disponíveis para a gente utilizar para facilitar o nosso uso ali, né, desse framework. Então, com isso daqui a gente coloca essa função por padrão já disponível para o nosso membership. E por último, a gente vem aqui no Library Transaction e edita ele. Adiciona essa linha Validate Maximum Limit, que é, digamos assim, a gente vai verificar quando a pessoa for retirar um livro, se ela já tem algum, e se ela tiver algum, a gente vai colocar um limite ali com base no sistema, se ele tiver definido também. Tá? Então, Maximum Articles, a gente faz aquela mesma questão, pega esse valor lá do getSingle, do nosso Library Settings, e faz um frappé.dbCount, que a gente conta quantos registros tem no banco de dados. Para isso, doctype, com esses filtros que a gente definiu aqui em cima. Tá bom? Isso daqui, ele já vai dar para nós o valor e o Maximum Articles. No máximo aqui eu vou colocar, se ele não tiver definido, eu vou colocar o seguinte. Eu tiver definido isso, né? Porque se eu não tiver definido, ele não vai dar esse erro aqui. Então a gente pega e verifica aqui e se vê se a pessoa já pegou mais do que ela poderia pegar. Daí, se sim, ele pega e dá esse bloqueio, né, dizendo que ela chegou ali no limite de artigos, de livros que ela emprestou. Tá bom? Então, com essas duas funções aqui, bem simples de demonstrar, a gente vincula doctypes do tipo configuração dentro das funções, né, dos controladores dos nossos outros doctypes, e isso faz o sistema ficar cada vez mais, né, próximo daquilo que a gente espera que ele da forma como ele funciona. Então, gente, por hoje era mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês, né? Então a gente finaliza agora essas questões dos tipos de doctype. A gente falou sobre doctypes do tipo vinculado, doctypes do tipo ali submetíveis e do tipo único, e esses doctypes basicamente que eu expliquei para vocês já dão para vocês ali bastante coisa para vocês criarem ou bolarem esquemas de aplicativo. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.